Oi, bem-vindo ao Adorescente, hora de sentarmos juntos no grupo de adoradores determinados para o bem. E acabou, minha gente! Terminou nosso estudo a respeito da vida do rei Asa. Como é gostoso a gente falar, não é? De coisas boas, do exemplo positivo desse rei. Mas como Deus, ele é muito transparente, né? Ele não esconde, apesar de ter o lado positivo, ele não escondeu, não deixou de escrever o lado negativo também do rei Asa para que a gente faça diferente dele. Todos os exemplos deixados na Bíblia, deixados aqui, é para nosso crescimento, para a gente observar e aprender com os erros do outro. Se o outro errou, eu não preciso fazer igual. Deus não quer que ninguém erre, né? Ele vive advertindo, ele vive alertando, não faz isso. Falou para o rei Asa, olha, se você ficar perto de mim, eu vou ficar perto de você. Mas aí o ser humano ignora às vezes. Quando é protegido uma vez, acha que agora não precisa mais de proteção, já é autossuficiente, já se acha no topo, né? Como a gente tem isso, gente. Você, quando está precisando de ajuda, quando está doente, quando está necessitado, quando se vê deficitário, aí recorre à ajuda, mas a hora que está bem, aí já humilha, já despreza, já ignora. Você já viu comportamento assim? É. Quantas pessoas, né, ajudam nos bastidores e aí depois que o outro está bem, elas dão um chute. Ah, não, me ajudou naquela hora que eu precisava, agora eu tô bem, não preciso de você e também não quero nem sua companhia, não quero nem sua proximidade. A gente vê muitas histórias, né? Eu já ouvi mesmo, né, de casais que ela ou ele ajudaram, aí quando ela ou ele criou asas e autossustentação e prosperou e tal, aí pronto, chutou, não preciso mais de você. Já pensou que isso foi o que aconteceu com o rei Asa? Você acredita nisso? Você leu, né, o texto bíblico. Diz que o rei Asa, tão bom como foi aos olhos de Deus, fez tantas coisas boas, reforma na casa dele, começando de casa, no reino, foi bom para o povo, excelente, lutou as batalhas com Deus. Este homem chegou num momento em que veio de novo um outro combatente, um outro inimigo dele, que era o lá de Israel, o rei de Israel, e cercou. Ele estava construindo uma cidade que não permitia que as pessoas nem saíssem nem entrassem mais de Jerusalém, que era onde reinava o rei Asa. Aí sabe o que o rei fez? Não confiou em Deus, como confiou no caso do rei lá do Egito, do Etíope. Ele foi lá e buscou ajuda do rei da Síria, fez aliança com Haddad, rei da Síria, diz a Bíblia. Aí o profeta vai e fala assim, olha, por que você não confiou em Deus como você confiou no outro caso? Deus não te fez vencer? Deus não te ajudou? Por que você não buscou a Deus de novo? Porque foi confiar no ser humano, inclusive num rei. E a Síria, e os assírios também, sírios e assírios, eram conhecidos pela sua crueldade naquela época, tá? O registro na história, tá? Eles eram cruéis, viu? Deus não queria aliança do povo dele com os sírios, nem assírios. Nesse caso era o rei da Síria. E esse rei fez aliança, então, com o rei de Judá, o rei Asa. E aí o profeta foi lá e falou, por que você fez isso? E disse que ele ficou tão irritado, olha só, hein? O rei Asa que mandou prender o profeta. E não bastasse isso, lá na frente ele ficou doente, em vez de buscar a Deus de novo, como ele tinha feito ali no passado, ele buscou os médicos e não consultou a Deus. Não está errado buscar médico, gente, não é isso que Deus está dizendo. Ele está dizendo que os médicos nada valem. Nadinha, nadinha, nadinha. Se ele não for colocado acima dos médicos, se ele não puser a mão nas mãos dos médicos. Inclusive Jesus fala, né, que os sãos não precisam de médicos e sim os doentes. Deus aprova o cuidado para com o próximo. Aprova os profissionais dedicados à saúde, né? Médicos que buscam o bem da humanidade, da raça humana. Mas você confiar mais no médico do que no dono do médico, eis o problema, é a ordem, né, alterada que muda. A ordem muda os fatores nesse caso, né? Muda totalmente.
Porque um médico, sem estar nas mãos de Deus, vamos dar um exemplo aqui, ele pode dar a dose errada. Eu já soube de tantos casos de erro médico, não é? Pode errar, levar à morte, inclusive. Pode não ajudar em aspecto nenhum, né? Pode fazer ao contrário, em vez de bem, pode fazer mal. Por isso que a gente deve, inclusive, buscar indicação. Senhor, aonde devo ir? Qual médico devo consultar? Né? Antes de tudo, recorra a Deus. Não está errado buscar os médicos, mas busque o médico dos médicos antes, para a orientação correta. Né? Há pessoas dignas em todas as áreas e há pessoas indignas. Né? Mas, acima de tudo, o que aborreceu a Deus é que ele confiou mais no ser humano para resolver os seus problemas do que o Deus dos seres humanos. E talvez a gente esteja fazendo do mesmo jeito. E é alerta final aí, ó, no estudo dessa semana do Rei Asa. A gente não volta nele, né? As lições que a gente tira dessa história para a vida da gente. Que a gente não imite ele nesse aspecto. Foi tão bom em todos os outros aspectos e que nós devemos imitar o seu bom exemplo. Mas nesse não. Deus às vezes dá uma coisa boa aqui pra gente, quem sabe resolve, né? Está passando por problema financeiro, aí de repente Deus dá uma solução. Aí depois, quando chega de novo um problema financeiro, você, em vez de confiar em Deus e orar como você fez anteriormente, né? Vai lá no banco e pega um dinheiro a juros altíssimos, porque está confiando que se você não for no banco não vai resolver. Deus às vezes resolveu de outra forma, de outro jeito, né, para você não entrar em problemas. E você agradeceu tanto, e eu agradeci, agora de repente estou entrando numa outra situação que Deus poderia resolver de novo, de outra forma, porque é diferente, né? Já que eu falei de finanças, é diferente quando você faz, né? A Bíblia inclusive traz essa diferença no Antigo Israel, viu, gente? Quando você entra em problemas financeiros porque você trabalhou, fez de tudo, mas houve um imprevisto, houve um problema. Até Deus ensina a gente guardar um pouquinho, né, dos recursos que a gente tem. Se for possível, 10% é orientação divina, para que se houver uma emergência, você tenha como pagar aquilo, né? Mas vamos dizer que aconteceu um imprevisto, né? Uma família pobre, é necessitada, e ali conta a história no Antigo Israel, que às vezes veio uma chuva, uma tempestade, uma calamidade, a pessoa perdeu, não tinha como ter aquilo de volta. Não porque ela perdeu os recursos, porque ela não sabia administrar, porque ela era esbanjona. Não isso, Deus não aprova pessoas que esbanjam. Pessoas que não têm administração correta nos seus recursos e ficam pegando dos outros, né? Não é esse comportamento que Deus está dizendo. Deus está falando financeiramente para buscá-lo quando aconteceu de você não ter de fato, né? Ele vai dar soluções, ele manda pessoas, ele manda jeito, ele dá caminho, ele dá um novo trabalho, quem sabe, né? Uma forma de ajudar na renda. Ele ajuda, ele orienta, ele dá caminhos que a gente nem imagina. Por isso que a gente não faça como o rei Asa fez, de buscar os homens antes de buscar a Deus. Busque os homens, mas com orientação divina, que tudo vai bem. Que Deus nos ajude nesse sentido. Vamos orar então? Convido você a encerrarmos essa semana agradecendo as dicas de Deus para a nossa vida prática, para o sim e para o não também, que Ele nos recomenda para o nosso próprio bem. Vamos orar? Bondoso Deus e bendito Pai, obrigada porque o Senhor nos ensina a confiar não de vez em quando com a história do rei Asa, mas confiar sempre. De repente hoje há alguém que junto comigo fala com o Senhor e que não vê saída, não vê solução. Quem sabe para a saúde, como foi o caso de Asa, que teve uma doença, em vez de buscar ao Senhor primeiro, buscou os médicos, não quis nem saber do Senhor, que é o médico dos médicos, que às vezes nem precisava recorrer a um ser humano, o Senhor mesmo já daria a cura diretamente. Pode ser que precisasse também, e o Senhor orientaria a melhor maneira. Que o Senhor nos ajude, Pai, em todas as áreas da nossa vida, financeira, de saúde, né? Em todos os aspectos do nosso ser. O Senhor nos ajude a buscar ao Senhor em primeiro lugar. E confiar inteiramente, porque o Senhor é o nosso Deus e vai nos ajudar e nos ajuda, nos dá essa bênção, essa promessa real para a vida da gente. Obrigada porque o Senhor nos ensinou e que a gente descanse em Ti. Se alguém estiver com o coração agoniado, aflito,
por algo que está acontecendo e não sabe como resolver, está te buscando agora, em primeiro lugar, que o Senhor apresente para essa pessoa, para esse seu filhinho, ouvinte do adolescente, filhinha, uma solução qual não pensou antes, mas o Senhor há de iluminar agora para o seu bem, para a sua vida e para todos ao seu redor. Confiando nisso, meu Pai, eu te peço e já agradeço o teu cuidado por nós. Em nome de Jesus. Amém. Fica por aqui o Adorescente de hoje. Lembrando que juntos somos, adoradores determinados para o bem. Um bom fim de semana, um feliz sábado desde já. E a gente se encontra na próxima semana, se Deus quiser. Tchau, tchau.